Olá irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui no Balneário, em São Pedro da Aldeia, nesse lugar maravilhoso, para gravar mais um vídeo devocional para você. Acompanhe aqui o nosso vídeo e fique com Deus. Irmãos, nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que parece até controverso. Eu queria falar sobre o tema quebrados para serem refeitos. A Bíblia, muitas das vezes, ela nos compara com um vaso de barro. O olheiro, ele pega o barro e molda ao seu gosto, para formar um vaso. Mas muitas das vezes, se esse vaso ele não sai ao seu gosto, o olheiro, ele vê que o vaso está deformado e ele desfaz aquele vaso e começa tudo outra vez. Da mesma forma, Deus trabalha em nossas vidas assim. Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos corrigindo, ele vai nos transformando. Às vezes é necessário nós sermos totalmente quebrados para que nós possamos ser refeitos. Nossas vidas, elas são frágeis como os vasos de barro. Um vaso, ele pode ser partido muito facilmente. Quando as nossas vidas, elas parecem desfeitas, nós podemos perceber que Deus, ele parece que nos transforma. Nós estamos todos quebrados, mas Deus, ele parece que vai juntando os cacos e transforma aquele vaso totalmente destruído e quebrado em um novo vaso, para a glória do nome dele. Nós podemos até pensar, irmãos, e essa é uma verdade, nós somos fracos, mas Deus, ele é forte e poderoso e ele cuida de nós. A palavra do Senhor, ela nos diz lá em Isaías, no capítulo 64, no versículo 8, algo fantástico sobre esse assunto. A palavra de Deus diz o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro, todos nós somos as obras, somos a obra de Tuas mãos. E essa, irmãos, é uma verdade. Nós somos o barro e o Senhor é o olheiro, e é Ele quem dá forma, é Ele quem nos forma. Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus também fala algo fantástico sobre esse tema. A palavra de Deus diz assim: esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. E aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que o profeta Jeremias, ele vai à casa do olheiro e ele começa a observar o olheiro trabalhando ali naquela roda onde ele coloca o barro e começa a moldar o barro, a dar forma no barro. Mas em algum momento aquele vaso de barro, ele estava sendo formado, mas ele se estraga nas mãos do olheiro. E mais uma vez ele percebe que aquele olheiro, ele pega aquele vaso de barro que se estragou e começa a moldá-lo novamente. E assim Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Às vezes Deus, ele tem que nos moldar novamente, e ele nos molda conforme a sua vontade. E a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 18, ela continua: então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês assim como fez o olheiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E é tremendo, irmãos, quando a gente passa a perceber que nós estamos inteiramente nas mãos do Senhor, que as nossas vidas, elas estão totalmente em suas mãos. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, e quando nós confiamos nele, a palavra de Deus diz que o mais ele sempre fará. E é essa dependência de estarmos totalmente nas mãos do Senhor que nos faz vermos do quebrantamento, vermos de uma situação de totalmente quebrados para sermos totalmente refeitos. E é justamente sobre esse assunto fantástico
eu queria conversar um pouco com você. Continue assistindo o nosso vídeo. No Salmo 119, no versículo 75, o salmista ele diz algo importante. Ele diz assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Observa bem, irmão. O salmista ele sabe que os juízos do Senhor são justos e que com fidelidade o Senhor o afligiu. Às vezes nós achamos que é o Senhor quem está nos afligindo, mas nós muitas das vezes é que cavamos as nossas próprias sepulturas. Nós muitas das vezes é que cometemos erros após erros, falhas após falhas, e pagamos as consequências dos nossos erros. O Senhor muitas das vezes ele permite que nós sejamos afligidos, mas o propósito do Senhor nunca é nos destruir. O propósito do Senhor sempre é nos transformar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pai de um famoso escritor americano que serviu ao exército dos Estados Unidos no Pacífico Sul, naquele tempo, ele rejeitava toda a ideia de religião e ele dizia: eu não preciso de uma muleta para viver. Então aquele homem, aquele escritor, ele reagia de forma indiferente em relação à religião. Mas contudo, o dia em que essa atitude para com as coisas espirituais mudaria para sempre. Esse homem, ele estava casado e a sua esposa havia entrado em trabalho de parto. Era o seu terceiro filho. Os outros 2 filhos mais velhos haviam ido dormir empolgados porque em breve eles veriam seu novo irmão ou irmã. Ao sair da cama de manhã, o mais velho ele perguntou todo animado ao pai: pai, e aí? É menino ou é menina? E aí, irmãos, aquele pai com semblante abatido, entristecido, ele responde ao seu filho: era uma menina, mas infelizmente ela nasceu morta. E eles se abraçaram e começaram a chorar juntos por aquela perda terrível. E pela primeira vez, aquele filho ele pôde ver o seu pai elevando o seu coração, estava totalmente quebrado, ao Senhor em oração. E naquele momento, irmãos, ele sentiu uma imensa sensação de paz e de conforto em Deus, embora a sua filha fosse para sempre afastada dele. Pouco tempo depois, esse homem ele começou a se interessar pela palavra do Senhor e ele continuou a orar para aquele que estava curando o seu sofrimento, que era Jesus. E essa dor no coração gera nesse homem uma fé crescente, e ao longo dos anos esse homem se torna um fiel seguidor de Cristo e se torna também um professor de estudo bíblico e um líder de uma igreja, um pastor. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Com essa breve lição da história desse homem. Jesus ele não é uma muleta para os fracos, ele é uma fonte de uma nova vida espiritual para os fortes, para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Quando nós estamos quebrados, o Senhor ele pode nos tornar novos e íntegros novamente. O Salmo 119, versículo 75 que nós lemos, ele fala justamente isso. O quebrantamento ele pode nos levar, irmãos, à plenitude de uma vida com Cristo. Então que nós possamos ter isso em mente, nós possamos ter isso em nossos corações. E muitas das vezes nós somos quebrados para que nós possamos ser refeitos agora pelo Senhor. Então, se você está passando por um momento de dificuldade em sua vida, se você está passando por um momento difícil, por um momento de perda, por um momento de separação, de ruptura, confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele e o mais Ele fará. Descanse em Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta a nós
entregarmos tudo, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações nas mãos de Deus, porque Ele, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa suprir todas as suas necessidades, que Deus possa derramar da sua graça sobre a sua vida e te sustentar. E saiba, todas as vezes que você se sentir quebrado, dê oportunidade para que o olheiro possa lhe moldar o barro novamente e fazer um vaso novo e transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Mas antes de você passar para outro vídeo, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal. Clique aqui, ó, inscrever-se, e se inscreva, ative os sinos de notificação, clique em gostei se você tem sido abençoado pelas nossas mensagens. Se você achar que não, também clique em não gostei, é a sua opção, e eu espero que realmente os nossos vídeos estejam abençoando a sua vida. E deixe seu comentário, eu gosto de ler os comentários e de respondê-los também, tá bom? E se você quiser compartilhar alguma experiência que o Senhor fez em sua vida e através de você, fique à vontade, compartilhe aqui, a sua experiência vivida pelo Senhor, onde você estava totalmente quebrado e moído, mas o Senhor restaurou a sua vida. Ou se você sentir que você está nessa situação de quebrantamento, totalmente destruído, coloque aqui o seu nome, que nós iremos orar por você, pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor possa transformar a sua história, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau e fiquem com Deus.